O direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Enunciados jurídicos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao 4º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas. Enunciados jurídicos. Neste episódio, o Dana e os povos indígenas. E nele iremos ouvir Roberta Manajás Monteiro, doutora em Direito pela UNB e professora co-coordenadora do Moitará, Grupo de Pesquisa em Direitos Étnicos, da UNB. Desde 1934, a gente vai ter o reconhecimento das terras como dos povos indígenas, seja através da posse dela ou de outras formas. Então, compete ao Estado brasileiro reconhecer, através de um ato meramente declaratório, demarcar. Eloy Terena, assessor jurídico da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, através de sua sustentação oral no julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Como já se pronunciou esta Grande Corte, a questão territorial é o ponto fundamental para os povos indígenas, pois estes espaços são imprescindíveis à reprodução física e cultural, conforme dicção do artigo 231 da nossa Carta Constitucional. Rafael Modesto, que é assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. O CIMI tem como finalidade a assessoria, seja de comunicação, assessoria jurídica e política, junto aos povos indígenas, com o fito de contribuir, seja na defesa do território dos povos indígenas, daí especialmente, mas também defesa de direitos fundamentais, individuais, que na maioria dos casos são direitos coletivos. Neste episódio, daremos início ao debate sobre os enunciados jurídicos propriamente ditos e seus casos emblemáticos, segundo elaborado na publicação O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos, disponível no site www.fiam.org.br e no blog do Direito Achado na Rua. Lembrando que os enunciados aqui debatidos são teses jurídicas elaboradas por advogadas e advogados que atuam na defesa de povos indígenas, comunidades quilombolas e movimentos camponeses, com a finalidade de fixar as diretrizes sobre o direito humano à alimentação e nutrição adequadas perante o sistema de justiça. E relacionando Dana aos povos indígenas, teremos 3 enunciados. Enunciado jurídico. Os povos indígenas têm o direito de promover a retomada de suas terras originárias frente à sistemática omissão estatal no cumprimento da Constituição Federal, que determina o prazo de 5 anos para a conclusão de todas as demarcações. Roberta Manajás nos fala brevemente sobre a ideia de retomada das terras originárias pelos povos indígenas. O conceito de retomada, ela é intrinsecamente relacionada com a noção de território. Na Constituição, você vai ter um prazo determinado de 5 anos após a sua promulgação, de que essas terras, as terras indígenas, as terras tradicionais, deveriam ser todas demarcadas. E essa demarcação, no prazo de 5 anos, como a gente sabe, ela não ocorreu. E muito pelo contrário, né? Você tem um momento histórico de estagnação dessa demarcação. O Estado brasileiro, ele está, portanto, em mora com o dever dele, se a gente interpreta o artigo 231 e o 67 dos atos de disposição transitória, esses 2 artigos da Constituição, a gente percebe que ele não está cumprindo o dever constitucional dele no 231 e nem cumpriu o prazo que ele tinha de demarcar. Não tendo cumprido o seu dever, os povos indígenas, eles podem reivindicar, eles podem executar esse direito sobre o seu território. E isso se dá através da retomada. Então, a retomada, são instrumentos que vão assegurar o exercício desse direito reivindicado e, portanto, ele é legítimo e legal e constitucional, ou seja, podem os povos indígenas, por si
próprio retomar os seus territórios para que eles sejam reconhecidos e assim possam garantir a sua própria sobrevivência. Constituição Federal, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Caso emblemático. O caso dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Existiam dados do CONSEA que mostravam assim, dados muito consistentes de uma situação de quem tinha vivenciado a fome. Isso tudo, no estudo final da FIAM, levava a uma conclusão de que era a ausência de demarcação de terra indígena que levava a uma situação de insegurança alimentar. Ou seja, era justamente a negação de direito que levava ao território, que levava a uma negação de um conjunto de outros direitos, dentre eles o da alimentação. E isso estava correlacionado a todos os poderes, e não era uma questão meramente de um procedimento administrativo no âmbito só do Poder Executivo. Ele estava correlacionado também à prestação jurisdicional. Isso porque, se você vai ver o caso dos Guarani Kaiowá, existe, na verdade, várias ações judiciais sobre esse tema, e o que nós temos é ainda hoje a não demarcação desses territórios. Enunciado jurídico. Assiste aos índios, suas comunidades e organização social o direito fundamental de acesso à justiça e ao poder judiciário, sendo vedado o uso do regime tutelar não recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como fundamento jurídico e cultural, para retalhar a efetivação da norma constitucional de direito humano à ampla defesa e ao contraditório nos processos judiciais. Rafael Modesto nos conta o histórico da ideia de tutela e a luta pela compreensão de sua superação no sistema judicial. O que nós temos, então, a partir de 88, com relação a esse direito de acesso à justiça, é uma ruptura com um regime anterior, 88, que perdurou por muitos anos, mas especialmente no século passado, quando começa a emergir de forma mais clara sua previsão com relação aos direitos indígenas em documentos republicanos. Vamos dizer assim, a primeira Constituição de 34, ela já começa a garantir esses direitos de forma expressa. Mas é importante destacar que desde 1680, no Alvará Régio de 1º de abril daquele ano, a garantia territorial dos povos ela já existia. Alvará de 1º de abril de 1680. E para que os índios gentios, que assim descerem, e os mais, que há de presente, melhor se conservem nas aldeias. Ei, por bem que senhores de suas fazendas, como são no sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre elas se lhe fazer moléstia. E o governador, com parecer dos ditos religiosos, assinará aos que descerem do sertão, lugares convenientes para neles lavrarem e cultivarem, e não poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro ou tributo algum das ditas terras que ainda estejam dados em sesmarias e pessoas particulares, porque na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiros, e muito mais se entende, e quero que se entenda a ser reservado o prejuízo, e direitos dos índios, primários e naturais senhores delas. Embora o direito territorial indígena estivesse previsto em alguns institutos das constituições federais desde 34 até 88, os indígenas foram considerados relativamente incapazes e, por isso mesmo, tutelados pelo órgão indigenista do Estado. Mas era numa perspectiva assimilacionista, de dizer na legislação, os indígenas, apesar de ter direito territorial, eram tutelados, e para ter os mesmos direitos dos não índios, eles teriam que deixar de ser indígenas, ou seja, se adaptar à cultura
não indígena, como, por exemplo, falar a língua, usar os mesmos trajes e vestimentas, as mesmas características culturais. Então, os indígenas até 88 não poderiam entrar na justiça para discutir os seus direitos, por exemplo. E daí que a Constituição de 88 foi um marco de grandes mudanças, de um novo tempo de direito aos povos indígenas, que garantiu de forma expressa muitos outros direitos, além do direito territorial, mas especialmente a ruptura com o regime assimilacionista e de tutela que vigorou até 5 de outubro daquele ano, de 88. Constituição Federal, artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. O grande problema, apesar das conquistas, foi a efetivação desses direitos diante do sistema de justiça. É muito forte no imaginário dos julgadores, né? É muito difícil de romper com a cultura tutelar. No período de 88 até então, os indígenas não foram chamados no processo, só a FUNAI, deixando um déficit, né, ou carecendo de efetividade com relação ao artigo 232. Se os indígenas não eram ouvidos na justiça, então o que aconteceu ao reconhecer hoje esse direito? O processo foi anulado. Então, se foi anulado, foi tomado o direito territorial dos índios, mano militar, inclusive, e foi tirado o território da onde eles tiram sobrevivência física e cultural, inclusive a alimentação. Mas começamos a levar o debate para a sociedade, para as universidades, para dentro do Supremo. Então, o resultado hoje, nós contamos já com liminares em várias ações rescisórias, onde os indígenas não foram ouvidos e o procedimento de demarcação foi anulado, no sentido de suspender os efeitos do acórdão, mantendo, portanto, a rigidez do procedimento administrativo de demarcação. Nas ações em curso, que são várias, nós já conseguimos anulação de algumas, por decisão das cortes, do Supremo e do STJ, com a devolução dos autos à primeira instância. Caso emblemático. O mais emblemático foi o caso do Guirarocá, que transitou em julgado. O cacique tem 101 anos e o Supremo, em 2014, anulou a demarcação. E o povo está ocupando hoje 60 hectares de terra na margem do território de ocupação tradicional, que são mais de 11 mil hectares na sua totalidade. Que o Supremo, numa ação rescisória, que nós ingressamos em 2018, que não foi conhecida no primeiro momento, agora foi conhecida a ação, o processo se inicia já com perspectivas de votos, né, a unanimidade, daí foi o ápice do convencimento dos ministros de que os indígenas têm que falar no processo, em especial nos processos que discutem demarcação. Todos os ministros, inclusive o Gilmar Mendes, que aplicou o regime de tutelas de 2014, nesse caso, ele vota junto com o relator ministro Fux e com o visitor Fachin. Inclusive o Fux muda de posição, porque antes ele não conhecia da ação de 2018, Carmen Lúcia o acompanhava naquele tempo, o Fachin pede vistas e traz o voto vista, e o Fux se convence de que tem, então, mudar de posição, no sentido de que, se não foi intimado, perdeu o direito à terra num processo judicial, não foi ouvido, o processo tem que ser anulado. Enunciado jurídico. Os procedimentos de demarcação de terras indígenas são imperativos constitucionais e não se submetem ao princípio da discricionariedade, nem se sujeitam à tese do marco temporal, dada a inconstitucionalidade dessa tese. Eloy Terena, em sua arguição no STF, quando da votação do marco temporal, foi didático e ao mesmo tempo enfático. A Constituição foi categórica ao reconhecer o direito originário dos povos indígenas às suas terras tradicionalmente ocupadas, sendo que o parágrafo 1º do artigo 231 trouxe o conceito de terra tradicionalmente ocupada. Portanto, terra indígena possui o conceito vinculado ao texto constitucional, não havendo qualquer requisito temporal para sua caracterização. Pelo contrário, a Constituição trabalhou com elementos de tradicionalidade, que é a forma como cada povo se relaciona com o seu território. Está nas mãos desta Suprema Corte o destino dos povos indígenas. Atualmente temos mais de 800 procedimentos demarcatórios pendentes de conclusão, na medida em que dezenas de comunidades indígenas
estão vivendo a situação de acampados à beira de estrada ou fundos de fazenda, aguardando um pronunciamento do Estado. Há ainda terras com presença de povos isolados pendentes de demarcação. Uma terceira situação são milhares de processos judiciais questionando a demarcação de terras indígenas já demarcadas e homologadas há décadas. Tudo isso com arrimo na tese do marco temporal. É preciso perguntar se determinada comunidade não estava em sua terra na data de 5 de outubro, onde elas estavam? Quem a despojou dali? Basta lembrar que estávamos saindo do período da ditadura, onde muitas comunidades foram despejadas de suas terras, ora com apoio, ora com o aval do próprio Estado e seus agentes. Portanto, adotar o marco temporal é ignorar todas as violações que os povos indígenas foram e estão submetidos. Ou seja, aceitar a tese do marco temporal seria então uma forma de aceitar os crimes da ditadura contra os indígenas? O marco temporal, em contraponto ao indigenato, que é a tese dos ruralistas, que não tem previsão em lugar nenhum, que é uma criação ou ficção, diz que os indígenas têm que ocupar suas terras, as terras reivindicadas, ou deveriam ocupar em 5 de outubro de 88, data da promulgação. Mas nós sabemos também que a Constituição veio para operar retroativamente, com certeza, resolver os problemas, os vícios, os desvios ocorridos no passado. Inclusive, não está aqui para legalizar a nossa Constituição os crimes de genocídio ocorridos no século passado. Crimes, inclusive, que a gente encontra em documentos oficiais como o relatório Figueiredo, que é o contexto, o modus operandi da expulsão e do esbulho, crimes de crucificação de índio, inclusive datado de 1967 o relatório. Então a ditadura militar tem essa mácula histórica de ter registrado no seu tempo crucificação de índios, assassinatos, caçadas humanas, não é? Inclusive estricnina misturada no açúcar e jogada nas comunidades, dinamite jogada de avião. Quando não matavam todos, desciam de metralhadora para matar. Quando caçavam alguns indígenas vivos, ainda amarravam de ponta cabeça e cortavam vivos, não é? A fio de facão do pubis à cabeça. Então esse foi o modus operandi para expulsar os índios de suas terras, e o marco temporal legalizaria todos esses crimes que são imprescritíveis, porque a Constituição fala que o direito indígena é imprescritível. Os brancos são engenhosos, têm muitas máquinas e mercadorias, mas não têm nenhuma sabedoria. Nos primeiros tempos eles eram como nós, mas esqueceram-se todas as suas antigas palavras. Nos primeiros tempos, os brancos viviam como nós, na floresta, e seus ancestrais eram pouco numerosos. Omama transmitiu também a eles suas palavras, mas não o escutaram. Mais tarde, atravessaram as águas e vieram em nossa direção. Depois repetem que descobriram esta terra. Quando conheci a terra dos brancos, isso me deixou inquieto. Algumas cidades são belas, mas seu barulho não para nunca. O espírito se torna obscuro e emaranhado, não se pode mais pensar direito. É por isso que o pensamento dos brancos está cheio de vertigem e eles não compreendem as nossas palavras. Nós queremos que a floresta permaneça como é, sempre. Queremos viver nela com boa saúde e que continuem a viver nela os espíritos chapiripe, a caça e os peixes. Cultivamos apenas as plantas que nos alimentam. Não queremos fábricas, nem buracos na terra, nem rios sujos. Os brancos nunca pensam nessas coisas que os xamãs conhecem. É por isso que eles não têm medo. Seu pensamento está cheio de esquecimento. Davi Kopenawa, adaptado do texto Descobrindo os Brancos. Este foi o 4º episódio do podcast O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Enunciados Jurídicos, uma realização da FIAM Brasil com a parceria do Direito Achado na Rua e produção da Caburé Filmes e Estúdio Pongá. Coordenação geral, Valéria Buriti e Antônio Escrivão Filho. Roteiro, direção e montagem de Marco Escrivão. Locução, João Vitor Coura e Priscila Schmidt. Desenho de som e mixagem por João Victor Coura. Gravações, Alexandre Scarpelli e João Vitor Coura. Consultoria, Renata Vieira. Neste episódio ouvimos Roberta Manajás, Eloy Terena e Rafael Modesto. No próximo episódio,
o Dana e as populações quilombolas. Até lá!